Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Ferminiano e na aula de hoje eu vou falar sobre as ideias do livro As Origens do Brincar Livre, coleção Primeira Infância, Educar de 0 a 6 anos, dos autores Eva Caló e Jorge Balou. Bom, então, esse livro também, ele vai apresentar, né, aplicações aí da abordagem de Pickle nos cuidados das crianças. E ele é um livro, né, de poucos títulos aí traduzidos sobre essa aplicação. Então, o livro diz, tá? Ele traz que o desejo infantil de brincar nasce de uma necessidade fundamental, tendo em conta cada etapa do desenvolvimento, né? A vida da criança, ela consiste basicamente em brincar. E é através do brincar que ela vai o quê? Que ela vai aprender. Desse modo, a maior parte da literatura pedagógica tradicional tem se referido à brincadeira. Porém, conhecemos poucos estudos de observação realizados com recém-nascidos e bebês que começam a andar. Então, é um livro focado mais nas atividades, né, para os bebês. A abordagem Pickler, também chamada de pedagogia dos detalhes, então, olha aí, pessoal, já anota. Então, abordagem Pickler, também chamada aqui no livro, ela traz como pedagogia dos detalhes. Então, como eu já falei, né, em outras aulas e vou repetir, a abordagem Pickler, em outros livros também está relacionado com metodologia. E agora aqui nesse livro de hoje é também chamada como pedagogia dos detalhes. Então, mais um aí conceito para vocês juntarem nas suas anotações sobre a abordagem Pickler. Então, essa pedagogia dos detalhes, ela foi chamada de detalhes, né, pedagogia dos detalhes, por trazer diversos elementos aí que envolvem o desenvolvimento dos bebês e crianças. Aborda o brincar e a relação de tempo e exploração de objetos, né, o papel do adulto e a importância da observação. Então, outras palavras, né, bem importantes aí, ó, exploração de objetos, o papel do adulto, e aí esse adulto aqui a gente está se falando em professores, né? E a importância da observação, tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer essa relação com o que o livro traz com a questão aí do papel dos professores. Então, esse livro, ao longo do livro, tá? Os autores eles vão discorrer sobre a necessidade que precisa ser realizada, né, para que as crianças possam exercer plenamente o seu potencial, né, como indivíduos ativos e também respeitar o quê? A sua maturidade biológica. O livro, ele vai trazer, dentro da pesquisa, que foi abordado, que a questão das queixas, né, de professores e de pais, que as crianças são completamente incapazes de brincar sozinhas. Mas raramente percebemos que a conduta do adulto pode ser a causa de tal passividade e falta de iniciativa. Então, né, o que o adulto, né, o que ele faz para que realmente a criança use o seu espaço ali de brincar também como um espaço de desenvolvimento de competências, de conhecimentos. A obra nos revela a necessidade de deixar as crianças exercerem, né, o seu potencial, pensando na maturidade biológica, ou seja, respeitando as fases, né, das crianças, que nem todas elas aprendem ao mesmo tempo. Vai trazer a questão da liberdade dos movimentos e a brincadeira livre, né? Importantes para o desenvolvimento saudável da personalidade da criança que vive aí na rotina da instituição. Aí, quando a gente pensa na instituição, a gente vai relacionar a instituição creche, instituição de educação infantil, né? Então, a brincadeira livre, ó, vamos lá, brincadeira livre e a liberdade dos movimentos. Elas vão o quê? Elas vão
colaborar para o desenvolvimento da personalidade da criança dentro da sua rotina. Então, o brincar, ele tem que ter o quê? Uma ação pedagógica, né? Ele tem que ter uma intenção pedagógica. É por meio do brincar que a criança experimenta o mundo e se desenvolve. Por isso, é tão vital quanto respirar, né? Porque a criança, o brincar vai fazer parte da rotina do dia a dia dela, né? É o que ela faz no dia a dia. Então, esse brincar tem que ser um brincar aí intencional. A abordagem M. Pickler apresenta os principais conceitos para o desenvolvimento integral da criança. Então, o que significa esse desenvolvimento integral segundo M. Pickler? Estabelecimento de vínculo, né? Respeito ao movimento livre e autonomia, com foco no brincar. Então, isso dentro da educação infantil. Então, essa abordagem, ela sugere práticas, né, que vai favorecer as habilidades dos bebês, como preparo do ambiente. Então, dentro da instituição, tem que ter um ambiente preparado para receber essas crianças, para exploração, seleção e organização dos brinquedos para cada fase. Então, aí, quando falar a questão dessa seleção e organização dos brinquedos para cada fase, a gente relaciona isso como o quê? Respeitar a maturação biológica, né? Fala da postura do adulto junto da criança enquanto a brincadeira acontece. Então, o professor, o que ele precisa fazer? Observar, estimular, né? M. Pickler, ela sugere que o primeiro brinquedo que damos ao bebê de 3 a 6 meses é o pano de algodão, né? E vocês já observaram isso quando a criança, né, de 3 a 6 meses, que ela começa aí a pegar e a gente dá um paninho para ela, o que que ela faz, né? Principalmente a questão dos paninhos aí coloridos, né, ó, de cor viva, que atrai a sua atenção. Então, a criança, o bebê, olha, ele vai olhar, vai tocar e vai interagir com o tecido, tá? E os estudos também apontam que, por exemplo, isso não acontece imediatamente, né? Às vezes a criança nota por várias vezes, até por semana, estuda, pega, coloca na boca, enfim, né? E aí, frequentemente, ele vai cobrir os olhos, né? E ao mesmo tempo ele vai se surpreender, de repente, com o quê? Com a escuridão, né, que ficou ao colocar aí o paninho no rosto. Então, é, esse livro, ele vai trazer algumas sugestões aí de brincadeiras, né, que ajuda no desenvolvimento da criança. Então, eu vou citar alguns deles, tá? Então, o primeiro, colocar um brinquedo na grade do berço como se fosse um chocalho. Então, esse tipo de... Quando a gente coloca um brinquedo, né, pendurado lá no berço, conforme os estudos, impede o bebê de descobrir suas mãos e o distrai de si mesmo, pois o bebê não tira proveito daquilo que só pode olhar. Ele não pode pegar, só olhar. Então, o que que indica? Brinquedos que a criança pode olhar. Não, olhar não, é pegar, né? Não fará uso das suas mãos na medida em que não pode pegá-lo, movimentá-lo, atirá-lo, deixá-lo cair. Somente poderá golpeá-lo e puxar, né? Então, quando a gente vai oferecer algum brinquedo para os bebês, para as crianças, a gente precisa também verificar de que modo que ele pode o quê? Explorar. Agora, em relação ao mobile. O mobile, por exemplo, requer uma menção especial em movimento, independente dos movimentos do bebê, e, portanto, sem poder observar o efeito de seus próprios movimentos sobre o mobile, é incapaz de assimilá-lo em seu novo mundo de experiências, e tampouco pode familiarizar-se com ele. Assim ocorre com os outros, né, objetos da casa que estão fora do alcance do bebê. Então, o mobile, ele chama muitas vezes atenção pela cor, né, principalmente pelo movimento, mas a criança ela não pode o quê? Ela não pode tocar. Então, essa reflexão, né, que os autores estão trazendo aí para que a gente possa repensar, né, o que a gente quer que a criança desenvolva, né, até que ponto, em que
Então, a gente tem que pensar na questão dos brinquedos que elas possam o quê? Explorar. Aí, no caso desse brinquedo no berço, como o chocalho e o mobile, ela apenas o quê? Ela apenas observa. Agora, eu coloquei uma imagem aqui que é até do livro, tá? Tem várias, né? Eu coloquei uma outra aqui, porque senão a gente ficaria com muita imagem, tá? Agora, olha aqui, a questão de argolas, né? Argolas de madeiras amarradas ou unidas aí por um barbante, né? Então, a criança aqui na imagem, ela é uma criança de 7 meses, ela está o quê? Ela está tentando pegar, né? Então, ela está explorando as suas capacidades. E ela vai ali insistindo até ela conseguir. Então, ela descobre aí o novo, ela experimenta um novo brinquedo, tá? Então, o que os autores colocam? Que no primeiro semestre de vida, a gente tem que dar brinquedo para as crianças de vários materiais, tá? Que eles possam manejá-los, né? Ter diferentes impressões, experiências, enfim. E aí pode ser materiais de pano, de madeira ou de plástico, né? Desde que com segurança. Então, as crianças, quando a gente dá um brinquedo para ela, ela vai repetidamente tentar pegar os objetos, né? Ela pega e logo deixa cair, né? E às vezes ela está interessada em ver como esses objetos caem, o som, tá? E mais tarde ela vai se agradar quando ela tira um objeto para longe e, ao mesmo tempo, engatinha para buscá-lo, para recuperá-lo. E aí é quando a gente seleciona alguns brinquedos, essas crianças elas vão fazer uma exploração. Então a gente vai o quê? Explorar através dos brinquedos. As crianças exploram os brinquedos, os espaços, né? E a gente vai estar aí antecipando aí o seu comportamento. De 3 a 6 meses, quando a criança brinca de barriga para cima, deve-se dar ao bebê brinquedos acessíveis a esta postura, ou seja, ele ainda não vira muitas vezes, né? Então, ele está brincando de barriga para cima, então tem que ter brinquedos que são acessíveis, de modo que possam alcançá-los, e como as ações de suas mãos são incertas, o adulto deverá recolocar o brinquedo perto do bebê, né? Então, é lógico, de uma maneira que ele possa ali alcançar. Por volta de 6 meses, a criança necessita de novos brinquedos junto com os primeiros. Então, o que os autores estão nos colocando aqui? Que ele já explorou determinados brinquedos, né? Mas que esses brinquedos ainda fiquem nesses espaços, tá? E de 6 meses a 1 ano, a criança não necessita mais de tantos brinquedos perto, porque ela já tem um movimento maior, né? Ela consegue alcançá-los, seja rolando, engatinhando ou arrastando. Isso nos remete que trabalhar com crianças de 0 a 3 anos de idade é uma responsabilidade muito grande, pois tem-se a necessidade de proporcionar o desenvolvimento integral da criança, tentando sanar ou até mesmo amenizar os prejuízos que demasiadas vezes os familiares convivem com a criança causam mesmo sem o intuito, ou seja, a criança que não está, de repente, numa instituição escolar, numa educação infantil, às vezes não tem o que? Essas possibilidades. Isso, o autor ele está aqui fazendo essa reflexão, né? Que muitas vezes as famílias convivem com as crianças, mas não têm, né, esses conhecimentos aí para poder dar brinquedos onde ela possa aí explorar, né, os seus conhecimentos, explorar os espaços, enfim. E aí entra o papel do professor, né, o profissional da educação infantil. Então, o profissional da educação infantil, ele precisa estar atento aos mínimos detalhes. Então, organização, tipo de brinquedo, questão da idade, né, enfim, tudo que eu preciso para planejar e realmente se tenha o quê? Uma evolução, né, uma construção de conhecimento, um desenvolvimento de personalidade. Em torno de 1 ano, a criança que encontra bolas, tigelas de plástico, cubos, latas ou carretéis em seus brinquedos,
Com o tempo, descobre que os objetos altos e finos podem se manter na vertical. Então, aí vai trabalhar a questão do quê? Da posição, né? Ao mesmo tempo que a criança coloca frequentemente os objetos para que se mantenha em pé, também busca verticalidade em outras brincadeiras. Então, ela vai verificar, né? Por que um fica em pé e o outro não fica, né? Então, ela vai o quê? Ela vai se interessar, vai arriscar várias vezes, colocar o brinquedo de uma determinada posição ou não. Contudo, a educadora, ou seja, o professor, né, que está atento às diferentes expressões das necessidades que surgem em relação ao brincar e observar com cuidado o seu desenvolvimento da criança, saberá quando é o momento preciso para prover o espaço da brincadeira com aquilo que a criança necessita. Ou seja, precisa ter um acompanhamento, né? O que ela já explorou de determinados brinquedos, o que ela já aprendeu, o que eu posso agora oferecer, né? Ou seja, dentro do meu planejamento, ela já aprendeu determinada ação, já aprendeu a pegar o brinquedo, e agora eu preciso o quê? Eu preciso fazer com que ela continue aprendendo. Então, é eu, professor, que vou pensar aí nessas ofertas, né? Nessa organização aí do espaço para que o meu aluno, o bebê ou a criança, consiga aí, então, desenvolver, né? Durante esse tempo que ele fica aí na educação infantil. Bom, e aí o que vai acontecer? Quando a criança brinca, explora, né? Enfim, ela descobre, ela vai o quê? Ela vai estar emocionalmente ajustada, né? E aí ela apresenta infinitas ideias. Então, ela explora aquele brinquedo, ela pega, né? Ela olha, ela posiciona. Porém, o autor nos coloca que uma criança com dificuldades, ela vai ter esse interesse reprimido, ou seja, ela não vai explorar tanto quanto a criança que está emocionalmente ajustada. Então, essa criança reprimida, ela fica como se estivesse ali com medo, né, abalada. E a espontaneidade natural de uma criança que cresce em uma instituição de acolhimento é mais vulnerável do que aquela que vive em família, né? Embora, né, o autor coloca essa questão mais vulnerável, mas ela acaba o quê? Ela acaba, de acordo com as necessidades, as dificuldades, acaba explorando talvez mais os ambientes e também os brinquedos oferecidos. E aí vem algumas questões, né, que os autores vão colocar aí para nós, enquanto professores e educadores, refletirem, e também enquanto pais, né? Então, ele traz a seguinte pergunta a eles: qual deve ser nossa função como pais, né, ou educadores? Como podemos contribuir para o desenvolvimento satisfatório da brincadeira infantil, se não é nossa função brincar com as crianças? Aí ele diz assim, ó, sem interferir, podemos criar. Olha lá a função aí do professor. Criar com cuidado e sem intromissão as condições. Então, o professor vai o quê? Vai dar condições, né? Para o desenvolvimento das crianças, onde se tem um desenvolvimento livre e sereno. Condições que permitam à criança descobrir e relacionar-se com o mundo de forma autônoma e segura. Então, olha lá, professor. Então, você vai o quê? Você vai criar condições, tá? A incapacidade de brincar de maneira independente reforça o sentimento ali de dependência da criança com relação ao adulto, né? Então, ela vai ficar ali sempre esperando, como se fosse uma comanda, né? O que o professor vai falar para que eu possa fazer. Atividade independente permite experimentar autonomia, né? Decide com o que quer brincar e depende dela mesma continuar experimentando ou abandonar a investigação para escolher outra coisa. Então, o que o autor quer nos trazer aí, que quando a gente vai criar as condições, né, a gente precisa oferecer, então, ali para as crianças, deve ter o quê? Mais de um brinquedo, né? O que ela já teve contato e outros, né? E aí você vai aumentando, de repente, ali o grau de complexidade para que essa criança possa o quê? Para que ela possa explorar ali todas as suas capacidades, né?
A criança que vive essas experiências ganha confiança em si mesma e pode agir de forma diferente em situações problemáticas que surgem nas instituições. Bom, então essa questão da resolução de problemas, né, que é algo que a gente discute bastante também na educação infantil, e quando a gente fala na resolução de problemas, é como se tivesse ali eh, metas, né, que a gente precisa que seja atingida. Então você prepara o ambiente, você trabalha aí oferecendo, né, os brinquedos, as atividades, e a criança ela vai resolver. Então aí são situações problemáticas que ela vai ter confiança para resolver. A mesma coisa de pensar num labirinto, né? Se você tem ali várias entradas, como que você vai fazer, né, para sair daquele espaço? É a mesma coisa. Então, depende do adulto que o interesse da criança pelo mundo que a rodeia se mantenha de forma bem-sucedida. Ou seja, eu, enquanto professor da educação infantil, se você oferece ali apenas atividades para ele que não aguçam a curiosidade, a criatividade, ele vai acabar não criando ali aquela confiança, não resolvendo situações, problemas, enfim. E o adulto, ele deve criar os requisitos, as condições, né, para que uma brincadeira livre e independente possa prosperar. Então, gente, brincadeira livre, ou seja, não tem comanda, né? Faz isso, faz aquilo. Você oferece, você cria as condições e o aluno vai explorar, a criança vai explorar, essa é a ideia. Então, Caló e Balot evidenciam que são os autores, né? A resistência de um chão duro impulsiona a verticalidade. Apoia seus esforços repetidos para manter-se na posição correta e a tonicidade necessária. Do nosso ponto de vista, um chão de espuma é inadequado. O que significa isso que o autor quer dizer? Se a gente oferecer, né, criar condições ali, com situações, né, que a criança precisa explorar, desenvolver, ela vai automaticamente o quê? Evoluindo dentro das suas aprendizagens. Agora, se a gente começa essa questão do chão de espuma, é como se eu tivesse dado algo ali que não fosse tão significante para o aluno. Ele não vai explorar, ele só olhou e deixou lá. Né? É o caso que a gente citou ali, quando você coloca um chocalho ou um mobile, onde a criança ela não tem como pegar, como explorar, ela vai ficar ali só observando o movimento e acabou. Ok? Então, o que, que a gente conclui aí dessas ideias, né? Desse brincar livre aí, ó. Os benefícios que o brincar livre proporciona à criança só pode ser percebido se o professor acompanhar essa ação de perto. Então, aqui, a gente pode relacionar essa fala com a questão da avaliação. Né? O professor, a todo momento, na educação infantil, ele faz o quê? Ele observa, né? Conseguindo, então, identificar quando o bebê exercita sua motricidade, bem como reconhece suas habilidades e competências. Então, a partir aí do que eu ofereço, né, eu também preciso observar essa evolução, né, essa conquista dos alunos. Então, aí eu vou ter resultados com o brincar livre, porque cada um tem o quê? A sua potencialidade. E lembrando que os autores, eles trazem aqui no livro também a questão da maturação biológica, né? Então, cada um vai ter o seu tempo de aprender. Todo esse processo do brincar necessita acontecer em um ambiente seguro, possibilitando que o bebê seja autônomo em suas ações e sinta protegido, porém desafiado. Então, quando a gente fala na questão da resolução de problemas, é eu trabalhar com brinquedos livres, mas tentando desafiar, né, a criança, para que ela possa sempre criar, né, também as maneiras de resolver ali, ou de pegar o brinquedo, ou de levantar, ou de posicionar, enfim. Sabemos que dar liberdade para a criança brincar, se locomover de forma autônoma, ainda é algo difícil. Então, aqui nessa pesquisa, tá, eles colocam isso como algo difícil. A gente também observa isso nas nossas escolas, sim, é difícil, porém não impossível. O grande desafio dos espaços coletivos e familiares é respeitar cada etapa do desenvolvimento da criança, então a maturidade biológica, respeitar as etapas da criança, não impondo atividades e ações que correspondam exclusivamente ao interesse do adulto.
tá? Então, também o interesse da criança. Na contemporaneidade, esse desafio é ainda maior. Se o compararmos aos anos iniciais de pesquisa do Instituto Pickler, devido à incessante oferta de uma sociedade de consumo que, em geral, desrespeitam o tempo e o ritmo da criança. Então, o que que a gente conclui aqui? Que a gente precisa pensar em oferecer, né, atividades, oferecer brinquedos, que essa criança ela possa o quê? Ela possa desenvolver seu movimento, sua motricidade, desenvolver suas habilidades e competência, e considerar que cada criança tem um espaço e um tempo para sua aprendizagem, ou seja, respeitar, né, o seu tempo biológico. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula. Até mais.